Olá, Rádio Mateus 6:33. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Tito, na carta de Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8. Como podemos ganhar o favor de Deus? Como podemos ganhar o favor de Deus? Vamos lá, texto bíblico. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. NVI, viu, irmãos? Nova Versão Internacional. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. A Bíblia fala que quando nós vivemos afastados do Senhor, nós vivemos enganados e escravizados. Mas o mundo não pensa assim, né? O mundo acha que engana e que são livres. É uma coisa estranha, né? Como que é a alma das pessoas. A alma, irmãos, é a sede da mente. Quer dizer, onde está localizada a mente, é onde desenvolve a nossa inteligência, é onde nós acumulamos conhecimentos. É na alma também que estão as nossas vontades, e as nossas paixões e prazeres. É na alma. E olha o que fala aqui, olha, então houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Irmãos, a pessoa, quando ela não tem a liberdade de falar não, é um escravo. Quando ela chega numa rodinha de cerveja e não consegue falar, não, eu não quero beber, porque senão vai sofrer bullying, vai sofrer gozação, ela é escrava. Tá? Quando ela não consegue falar não para uma moda estética, vestir uma roupa diferente, ela é escrava, não tem liberdade, né? Ela não tem liberdade. Mas o mundo põe na cabeça dela que ela é livre, que ela é esperta, que engana todo mundo. Olha, como que o Satanás é maldito, né? Satanás age na alma das pessoas, irmãos. Satanás age na mente, formulando ideias, trazendo medos, né? Ele não lê mente, Satanás não lê mente, porque ele não é onisciente. Mas ele trabalha na nossa mente, nos trazendo ideias negativas, ideias pessimistas. E prossegue, olha, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Sabe, irmãos, querer levar vantagem em tudo, querer ser mais esperto que o outro, né? Querer ganhar todas. Isso aí é tudo ódio, competição, inveja. E nós vivíamos nisso. Quando que nós vivíamos, pastor? Quando a gente tínhamos um espírito morto. Quando nós não havíamos aceitado a Jesus Cristo. Irmãos, é uma coisa que na minha linha de entendimento da Bíblia é muito importante. Para que você entenda a Bíblia como um todo, entenda a mensagem de Deus. Primeiro, que o ser humano ele é dividido em três partes. Ele é o
corpo onde nós tocamos, né? Isso que nós tocamos e que nós utilizamos para tocar o mundo, né? O ser humano, ele é espírito. O ser humano é espírito, né? Que recebeu de Deus. E o ser humano, ele é uma alma. Ele é uma alma. É certo que na essência, o ser humano, ele é uma alma, né? Porque é a alma que vai sofrer o juízo de Deus. É a alma, não é o espírito e nem o corpo. É a alma que vai sofrer o juízo de Deus. Olha lá, ó. Gênesis 2:7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, o corpo. Esse corpo, Deus primeiro fez um boneco. Tava lá o boneco lá deitado no chão, lá inerte. Deus formou do pó da terra, né? E depois o que Deus fez? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então o fôlego de vida que Deus soprou, quer dizer, Deus tirou dele e assoprou para dentro do ser humano. Esse é o espírito. Esse é o espírito. O ser humano, quando Deus soprou nas suas narinas, aquele bonequinho de barro, o ser humano recebeu o espírito, né? O espírito com E minúsculo, o espírito do homem. E disso tudo, quer dizer, da junção do sopro de Deus, que é o fôlego da vida, do ruá de Deus, né? Que é o espírito, com o boneco que foi formado no pó da terra, da união desses dois, da junção desses dois, o homem tornou-se um ser vivente. Tornou-se um ser vivente, né? Então, nós entendemos que pó da terra, corpo, fôlego de vida, espírito, e ser vivente, alma vivente. Alma vivente. Tem outra tradução que fica aqui. Essa tradução aqui é mais clara. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Olha, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Então, nós somos alma vivente. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a essência do homem é essa alma vivente. A essência, né? É claro que o homem é um todo, né? É espírito minúsculo, a alma vivente é o corpo. Mas a essência do homem é a alma vivente, porque é ela que vai sofrer o quê? É ela que vai sofrer o juízo. É ela que vai sofrer o juízo. Mas como que o senhor sabe disso, pastor? A Bíblia fala. É a própria Bíblia que fala. Eclesiastes 12:7. Olha o que Deus fala em Eclesiastes, né? E o pó volte à terra. Quer dizer, o homem, quando morre, ele é enterrado, ele volta para a terra, né? Como era. E o espírito volte para Deus. Então, todo espírito, todo fôlego de vida volta para Deus. O que sobra aí? Sobra a alma. Então, é a alma que vai para julgamento. É a alma que vai ser julgada, né? É a alma que vai passar pelo julgamento. Tá certo, irmãos? Então, o texto bíblico, ele fala, olha, houve um tempo que nós éramos insensatos. Mas por que insensatos? Porque nós não tínhamos um relacionamento com Deus. Os nossos valores eram valores ligados ao corpo, que veio da terra, que é temporário. Mas, pastor, mas por que não era ligado ao espírito? Porque quando o homem pecou, aquele ruá, aquele sopro de Deus, né,
que deu vida ao homem, inspirou também dentro do homem o espírito. Só que quando o homem pecou, aquilo foi interrompido. Era o espírito que ligava Adão a Deus, né? Foi interrompido. Então, a partir daí, todos os homens nasceram com esse espírito do ser humano. Ele nasce com espírito, com alma e com corpo, não há dúvida. Só que o corpo, ele já nasce se deteriorando. Ele chega a um ápice, depois ele vai morrendo, né? E só vai ser restaurado na segunda volta de Cristo. A alma dele, ela sofre influências do mundo, está mais ligada à terra. E o espírito nasce interrompido, porque o pecado nos interrompe de Deus. Mas e quando é que o homem, então, pastor, ele volta e deixa de ser esse insensato, ele deixa de ser esse desobediente, ele deixa de viver enganado e escravizado, pastor? Quando? Quando ele, o homem, aceita que Jesus Cristo veio para religar o espírito dele com o Espírito de Deus. Irmãos, quando o ser humano aceita, reconhece que Jesus Cristo veio religar o espírito do homem, que Deus soprou dentro dele, com o Espírito de Deus, o homem deixa de ser tudo isso. Deixa de ser tudo isso. Por quê? Porque aí volta a ter o relacionamento entre o nosso espírito com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem morar no nosso espírito conosco. E nós seremos religados a Deus. E o nosso espírito estando religado a Deus, nós começamos a receber de Deus. Receber de Deus. Então o que acontece? O espírito sempre vai voltar para Deus. O corpo, ele vai para a terra. Mas aí a nossa alma começa a sofrer influência, né, do espírito. E se a nossa alma, que é onde está a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa inteligência, passar a dar atenção às coisas que vêm do alto, às coisas que vêm de Deus, ela vai sendo renovada e nós vamos ficando cada dia mais santificados. Nós passamos a viver uma vida de santificação. E os nossos desejos, as nossas vontades, deixam de ser para as coisas mundanas e passa a ser para as coisas de Deus. Nós preferimos ouvir mais um louvor, nós preferimos estar mais na casa de Deus, nós preferimos aprender mais do Senhor Jesus. Tem gente que não gosta de aprender de Jesus Cristo, tem gente que não suporta. Está em Timóteo lá, Timóteo falou que isso ia acontecer, então acaba sendo normal, né? Porque tem gente que não gosta de ouvir. Então, quando que passa a ser o vivíamos na maldade? Porque aqui está falando de um passado, né? Vivíamos na maldade. Quando? Quando a gente aceita Jesus Cristo. Ao aceitar Jesus Cristo, o nosso espírito, ele é vivificado, ele passa a ter vida. E passando a ter vida, ele começa a influenciar a nossa alma, que é a que será julgada. Quem será julgada é a alma, né? E julgada do quê? Dos acertos e dos erros, dos pecados e das boas ações. E aí então a gente começa a viver uma vida mais voltada para Cristo e deixamos de ser enganados, deixamos de ser escravizados. Vamos ver o 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, quer dizer, ele está falando aqui que houve um momento, né, em que ele deixou de viver escravizado. Né? Foi quando? Quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Olha lá, ó. Agora, não por causa de atos de justiça que nós praticamos. Não foi por atos não foi porque nós fizemos coisas boas, não foi porque nós demos bastante marmita, visitamos bastante viúva, não foi por isso. Não foi por isso. Não foi por obras que o nosso Salvador se manifestou na nossa vida, né, vivificando o espírito do homem e nos voltando a ligar com Deus. Não foi por obras.
Não foi. Olha lá, ó. Mas foi devido à sua misericórdia. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Resumão, né, irmãos? É não dar o que a pessoa merece. Exemplo, pecador. Merecia o quê? Inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, não nos deu o inferno, mas deu a oportunidade de nós reconhecermos Jesus como nosso Salvador. Aqueles que aceitam a misericórdia, na hora do julgamento da alma, né, vai viver no céu. Aqueles que recusam a misericórdia, na hora do julgamento da alma, vai viver no inferno. Porque vida eterna todo mundo tem, viu, irmão? Todo mundo tem vida eterna. Nós estamos aqui na terra, conforme Isaías 61:2, é para escolher, é um tempo aceitável. O ano aceitável é um tempo aceitável, quer dizer, um ano de opção, é um tempo de opção. Opção por Jesus Cristo, está na Bíblia. Esse tempo aqui é para, só tem essa finalidade. Tem gente que acha que é só para comer churrasco, tomar cerveja, né? Não, esse tempo aqui é para escolher onde você vai passar a eternidade, só para isso. Mas pode comer churrasco, pastor? Pode. E beber cerveja? Fala com o seu pastor. Fala com o seu pastor, ele vai te explicar esse negócio aí. Tá bom? Então, a misericórdia, ele nos salvou, Jesus nos salvou, né? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida nos salvou. Salvou do quê? De ir para o inferno. E que ele quem? Jesus derramou sobre nós generosamente, né? Ele aqui é Deus, né? Sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. Ele o fez, Jesus o fez, a fim de que, justificados por sua graça. O que é graça, pastor? A graça é um presente imerecido. Presente imerecido. Jesus nos deu, pela sua graça, a salvação. Nós não merecemos, mas ele nos deu um presente. E o que você faz com o presente? Que você tem que atitude você tem que fazer com o presente? Esticar a mão e receber e preservar, né? E preservar. Então, graça, resumão, é um presente merecido, né? Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros de Deus, junto com Jesus Cristo, né? Tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, herdeiro, sou herdeiro de Deus. Deus pode te abençoar no campo financeiro? Pode, está falando que você é herdeiro, lógico que pode, né? Mas isso não deve ser o foco principal. Deus pode te abençoar na saúde, é óbvio que pode, mas isso não é o foco principal. O foco principal é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o foco principal, né? E esperança da vida eterna. Nós vamos ver no céu, irmãos, com Jesus Cristo. Isso vai ser uma maravilha. Agora, versículo 8. Fiel é essa palavra, né? É uma palavra que você pode confiar, você pode acreditar. Fiel é essa palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Nossa, pastor, agora deu um nó. O senhor falou que não era boas obras que nos dava a salvação, mas agora fala que nós temos que nos empenhar na prática de boas obras. É verdade. É verdade. Depois de salvo, né? Depois de regenerados e depois de sustentado, agora tendo a companhia do Espírito Santo, nós temos que empenhar. Empenhar é da nossa parte, né, irmãos? Empenhar é da nossa parte. Levantar cedo, estudar, dormir tarde, é parte do homem. Empenhar na prática, não é só na teoria, não é só no conhecimento, na teoria, de boas obras. De boas obras. O que são boas obras? Pastor, no reino de Deus, boas obras é tudo aquilo que enaltece o nome de Deus. É tudo aquilo que vem em favor do seu semelhante, seja ele um amigo ou inimigo. É tudo aquilo que a gente faz por amor ágape. Isso são tudo boas obras. Tais coisas são excelentes
e úteis aos homens. Quer dizer, vai ser bom para nós. Vai ser bom para nós. Irmãos, aquele que tenta ganhar, né, o favor de Deus através de obra, através de convencimento, querer convencer a Deus, seria o mesmo que tentar correr uma maratona, né, sem ter um objetivo, correr, mas não saber quando vai parar. Vai correr, carro cair, não vai chegar nunca. Ou então tentar escalar uma montanha que não tem fim. Vai se esforçar a vida toda e não vai conseguir ganhar o favor de Deus. Não vai, a gente não consegue ganhar o favor de Deus, né? Essas tentativas de chegar até Deus, na verdade, elas nos cansam, né? Você ficar fazendo as coisas para agradar a Deus, sabe? Ficar ali religiosamente, às vezes vai na igreja por obrigação, né? Às vezes vai servir lá a marmita por obrigação, às vezes limpa lá a igreja por obrigação, às vezes dá o dízimo assim só com uma vontade de não dar, às vezes quando passa a oferta levanta e vai pro banheiro para não dar a oferta. Então, mas o que adianta então, meu Deus do céu? Entendeu? O que adianta? Cansa, isso é exaustivo, irmão. Entendeu? E o pior é mal sucedido, porque não consegue agradar a Deus. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração. Lembra aquela passagem de Jesus Cristo, que Jesus Cristo olhou para a viúva, né? E ela depositou a última moedinha que ela tinha no gasofilácio. Deus olhou no coração dela e falou: olha, essa mulher deu mais que todos os outros. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Os outros deu o que sobrava, o que, né? Não é para dar, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, irmão. Não é assim que funciona a coisa. Deus usou aquele exemplo para nos mostrar que Ele conhece o nosso coração. E nós temos que praticar boas obras com alegria. Isso tem que ficar bem claro. Mas não é por esforço, irmãos, que nós vamos conseguir ganhar o favor de Deus. Porque nunca poderemos ser bons o suficiente ou praticar boas obras o suficiente para ganhar a aceitação de Deus. Nunca, jamais. Está o Antigo Testamento aí. Entendeu? O Antigo Testamento, a lei do Torá, eram exigências que as pessoas deveriam praticar para salvar a si mesmo, sem precisar de um Deus. Não há registro de que alguém tenha conseguido. Por quê? Todos pecam. Todos quebram a lei. Então não adianta se esforçar para agradar a Deus. O esforço que nós temos para agradar a Deus é reconhecer que nós não temos essa capacidade. Aí é um grande esforço. Porque você chegar à conclusão e falar: puxa vida, olha, eu não consigo agradar a Deus, eu sou tão vacilão. Às vezes passa cada ideia na minha cabeça, cada pensamento, Deus que me perdoe. Aí Deus fala: poxa, esse cara está sendo honesto, hein? Esse cara está sendo sincero. Mas não é só falar também, né, irmão? Tem que falar e se arrepender, quer dizer, mudar o comportamento, né? Mudar o comportamento. Eu acredito que só existe uma maneira de nós recebermos o favor de Deus. Eu acredito que só uma maneira, né? É só através da fé em Jesus Cristo. É só através da confiança em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele fez todo o trabalho por nós. Ele viveu uma vida de obediência, Ele cumpriu toda a lei, todo o Torá. Ele cumpriu todo e morreu de maneira injusta. Então o que nós temos que fazer? Depositar a nossa fé, a nossa confiança, não nos nossos esforços, em querer agradar a Deus. Não. Nós temos que depositar nossa fé, a nossa confiança na obra salvífica de Jesus Cristo. E a partir daí nós vamos fazer boas obras. Nós vamos nos empenhar. Mas não é para ser salvo. É porque nós estamos agradecidos, nós estamos felizes. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe. Você dá um presente para um filho, né? Até uma certa idade. Você dá um presente para o filho e depois você fala, né? Tá tudo bem ali e tal. O filho tá brincando um pouquinho, né? Ele tá alegre, tá naquela euforia. Você fala: filho, busca lá um copo de água pro papai. Nossa, ele vai correndo com alegria. Ele vai correndo feliz trazer o copo de água para você. Normalmente é assim. Entendeu? Porque recebeu, aí vai fazer boas obras com alegria. Então é mais ou menos isso, irmãos. É mais ou menos isso. A gente faz as boas obras aí, né?
vive em paz com todo mundo, procura fazer o que é preciso fazer, porque nós fomos salvos, porque Jesus Cristo já fez tudo o que era possível para nós. Tá? Nós temos que entender que o Todo-Poderoso, ele nos procura, ele nos procurou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não nos procurou quando nós éramos santos, não. Deus não nos procurou quando nós éramos pecadores, nos oferecendo a salvação. E é um negócio tão interessante que o mesmo aconteceu com Adão no primeiro pecado. No primeiro pecado, irmãos, Adão pecou, ele e Eva, aí eles tentaram fugir de Deus, correram de Deus. E até hoje é assim que acontece. O ser humano até hoje tenta correr de Deus, tenta fugir de Deus. Né? Ele tenta fugir de Deus, mas Deus é Deus que nos procura, nós não procuramos Deus, não. Deus nos procura para nos ofertar a salvação. Né? E Deus, ele é tão maravilhoso que lá em Gênesis 3:21 ele já estava dando essa indicação, mas ele enviou o seu Filho. Nós não podemos esquecer que houve um tempo em que só existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus enviou o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, né, para viver uma vida perfeita aqui na terra, cumprir toda a lei, cumprir todo o Antigo Testamento, né, e depois morrer uma morte substituta para todos nós, e morrer em nosso lugar. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado, ou seja, paga para redimir o pecado, só morte, e morte de sangue. Né? E Jesus Cristo morreu em nosso favor. Agora nós temos que acreditar nisso, aceitar isso, porque senão a gente vai continuar se esforçando. Mas Jesus Cristo, ele levou nossos pecados, irmãos, e ele nos oferece hoje justiça. Agora, tudo que nós precisamos fazer, né, para usufruir desse grande favor de Jesus Cristo, dessa graça, dessa misericórdia, é crer e receber o seu presente, né, de perdão e vida eterna. É só isso que nós temos que fazer, crer. Mas é tão difícil, né? Tem gente que não entende isso. Puxa, é só isso, pastor? Não, irmãos, é só isso. É só isso, aceitar que Jesus Cristo morreu em seu favor. Para alguns é só isso, para outros é muita coisa. Para outros é muita coisa, sabe? Outros continuam se esforçando, achando que pode e tal. Talvez no mundo, né, de competição, no mundo secular, a pessoa seja muito boa, mas para salvar a alma dela, ninguém consegue salvar a alma, irmão. Talvez aqui no mundo secular você possa fazer bastante gols, né? Você possa ganhar bastante dinheiro, você possa ser um gênio na ciência, né? Você pode ser o que for no mundo secular. Nós estamos falando de salvação da alma, e ninguém consegue, só Jesus Cristo. Entendeu? Mas precisa crer para isso, né? Esse favor imerecido, ele não pode ser conquistado, não tem como ser conquistado. Ele nos é ofertado de maneira gratuita, e para nós que não merecemos, mas pela fé em Jesus Cristo, nós cremos nessa salvação, nesse favor. Nós cremos nessa graça maravilhosa que vem da parte de Jesus Cristo. Pastor, mas e na vida, no mundo? O Espírito Santo, ele nos ajuda, irmãos, a passar por essas situações. Ele nos ajuda, ele é o ajudador, ele é o consolador. Jesus Cristo, ele tem muita bênção para a nossa vida. A bênção no céu, ao aceitar ele, é garantida. Mas a bênção na terra também acontece, os milagres também acontecem. Nós temos que continuar com fé, crendo, né? Crendo e confiando em Deus, sempre buscando em Deus. Mas ainda que aquele milagre que nós esperamos aqui na terra não aconteça, o milagre da vida eterna já nos é garantido por aceitarmos a Jesus Cristo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, Isaías 61, no versículo 1 e 2. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. Esse Isaías aqui foi escrito 800 anos antes da vida de Jesus Cristo. Antes da vinda.
O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres de espírito, né? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, né? Que estão com o coração pronto, preparado. Anunciar liberdade aos escravos, aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. É aqui que está a chave, ó. Esse tempo que nós vivemos é o tempo da bondade do Senhor. É um tempo em que Deus está ofertando a salvação para todo mundo. Olha, esse Isaías não conhecia Jesus Cristo, mas ele estava falando de Jesus Cristo aqui. Ele estava falando de Jesus Cristo. E também, olha, para proclamar o ano da bondade do Senhor, que é esse tempo que nós vivemos, né? E também o dia da vingança de Deus. Haverá um dia, porque Deus está vendo todos esses pecados que estão acontecendo no mundo, irmãos. Deus está vendo. Mas haverá um dia da vingança, o dia do julgamento do grande trono branco, né? E depois haverá o julgamento para mandar aqueles que são escravos de Satanás para o inferno, né? E o dia da vingança do Senhor. E para consolar todos que andam tristes. Não temos que viver triste, irmãos. Jesus Cristo veio nos trazer esperança. Vivemos um tempo de esperança. Se fizermos a escolha certa, viveremos felizes. Tá certo, amados? Vamos orar? Oh, meu Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por essa palavra que nos traz esperança, alegria, conforto, e sabemos que um dia vamos morar no céu com o Senhor, porque nós cremos na sua morte vicária, na morte vicária de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e viveu como homem, que viveu sem cometer nenhum pecado, cumpriu toda a lei e foi morto injustamente. Morreu e ressuscitou, vencendo a morte, e por isso Ele nos garante essa vitória. Pai, que nós possamos crer nessa palavra, que essa palavra seja verdade prática na nossa vida. Queremos pedir também para aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar trazendo restauração, Pai, trazendo um refrigério, mas que não seja conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade. Pedimos também para aqueles que sofrem na alma, sem esperança, que o Senhor traga esperança, confiança, Pai, confiança num porvir, num tempo novo, e que a confiança cada dia cresça mais. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando a família, o governo, a sociedade. Sê com cada um de nós, ó Pai. Proteja-nos, sustenta-nos, ó Pai. Porque só o Senhor para nos trazer paz nesse tempo de tormenta. Só o Senhor para nos trazer esperança nesse tempo de desesperança. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Por isso que nós oramos. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.